mas é entendível que a partir do momento que a pessoa ela é salva, encontra Jesus, entrega a vida para Jesus, Jesus o aceita no seu reino, essa pessoa recebe já de imediato o Espírito Santo? É uma ótima pergunta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aquele texto onde ele fala sobre os dons, capítulo 12, em dado momento ele fala o seguinte, todos nós somos batizados no mesmo Espírito. E aí, na sequência, ele começa a fazer algumas perguntas que são retóricas. Ele fala assim, são todos apóstolos? A resposta retórica básica é não, né? Falam todos em línguas? E aí parece também que a resposta também tinha que ser não. Ou seja, parece que não há a construção de que o falar em línguas é a única evidência de alguém que é batizado com o Espírito Santo, ela é uma construção teológica e não exatamente textual. Ou seja, não há um texto na Bíblia que diga que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso é uma compreensão das pessoas. Então, eu acredito que a pessoa que se converte, Romanos capítulo 8, passa a ser filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Então, na conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Eu acredito assim, acho que a base de Romanos, por exemplo, é bem tranquilo defender isso aí. A partir do momento que a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Isso Seria o batismo no Espírito Santo, porque existem diversos batismos, né? Existe o batismo de arrependimento, existe o batismo em água, existe o batismo em Cristo, né? O batismo em Jesus, existe também a questão do batismo. Assim, no mínimo 5 batismos a Bíblia fala de forma específica. A partir do momento que a gente se converte a Jesus, já seria um batismo no Espírito Santo? Essa é a divergência entre os pentecostais e os tradicionais. Há diferença entre pentecostal e continuista, assim como a diferença entre tradicional e reformado. Embora eles sejam coisas parecidas, mas não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o continuismo é a ideia de que os dons do Espírito Santo continuam até agora, desde Atos 2, onde tem a chegada do Espírito Santo, até agora. Isso é o continuismo. O pentecostalismo é a corrente que entende que ela adere ao continuismo, mas ela também entende que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, por exemplo. Então isso é diferente de continuismo para pentecostalismo. Eu me entendo como continuista, porque eu acredito na atualidade dos dons. Agora, creio nos dons de línguas, de profecia, tudo revelação, vai. Deus revela, eu acredito. Agora, eu não consigo encontrar na Bíblia um texto que diga claramente que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas, entendeu? Então, eu entendo que a pessoa pode receber dons do Espírito Santo, e isso é depois da conversão, e eu entendo que na conversão ela recebe o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, o texto de Coríntios 12 que eu citei agora, foram todos batizados no mesmo Espírito. Então, os irmãos que são reformados e os irmãos que são tradicionais, nem todo tradicional é reformado, porque se considera reformado aquele que subscreve basicamente o catecismo de Westminster. Então eles se apresentam como reformados. Nem todo tradicional é reformado. Existe a Igreja Batista, por exemplo, muitas delas elas são tradicionais, mas não são exatamente reformadas ou calvinistas e tal. Então tem uma diferença também. Então, esses irmãos, tanto reformados quanto tradicionais, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece na experiência da conversão. Você é batizado no corpo de Cristo e você é batizado no Espírito Santo. E aí a evidência de falar em línguas não tem essa exigência para considerar uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Entendi. Então você é batizado no corpo de Cristo a partir do momento que se converte, que é o mesmo o batismo no Espírito Santo na visão dos reformados.
Isso, exatamente, exatamente. Eu acredito... Eu não mato nem morro por isso, tá? Não mato nem morro por isso. O que eu posso dizer é que na Bíblia o continuismo faz mais sentido. O continuismo faz mais sentido. E o que eu posso falar sobre isso é que na Bíblia não tem essa condição de quem só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Então, eu sou levado a entender que o cristão é batizado com o Espírito Santo quando ele faz parte do corpo de Cristo, realmente, quando ele é realmente convertido, e que isso não tem exatamente a necessidade dele ter de falar em línguas. Então ele é batizado pelo Espírito Santo, a partir da sua conversão, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo, e ele está apto para receber dons, incluindo o de línguas, ou qualquer outro. Mas o batismo no corpo de Cristo, o que seria? Para regeneração ou só inclusão? O batismo no corpo de Cristo é fazer parte do povo de Deus. Lembra lá do texto de Efésios? Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Vocês estavam desligados de Deus, agora vocês não estão. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Mas agora fomos regenerados. Então, o batismo no corpo seria este ingresso da pessoa que está perdida no mundo e agora ela faz parte do povo de Deus. É a ideia... Lembra da outra vez que a gente conversou, eu falei sobre a estátua do Nabucodonosor e tal. É a ideia de quem saiu do mundo, do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E essa transferência de um reino de um império para o reino de Deus é o que a gente chama de batismo no corpo de Cristo. Ele agora faz parte do corpo de Cristo. Sai do império das trevas e vem para o reino do Filho. Perfeito, perfeito. E aonde entra o batismo nas águas, o batismo em águas? Já que para fazer parte do corpo é só eu se converter, aceitar a Jesus ou entregar a minha vida para Jesus, eu fui batizado no corpo de Cristo. E para que então batismo em águas? Ótima pergunta. Você faz boas perguntas. Eu tento. É o seguinte, o batismo em águas, ele é uma exigência. Jesus Cristo disse, né? Ide, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo, ele celebra... Ele tem vários âmbitos. Por exemplo, o batismo ele celebra o ingresso da pessoa, o ingresso público da pessoa no corpo de Cristo. Porque espiritualmente ele não acontece no mesmo momento. Então você se converteu, tal, você vai se batizar, mas tudo bem, você vai se batizar porque você já faz parte do corpo de Cristo. Então esse ingresso espiritualmente já aconteceu, mas agora você vai demonstrar publicamente este ingresso, é o seu comprometimento com a submissão. Vamos lá. Por definição, nenhum ser humano sobrevive embaixo d'água. Então, o batismo significa morte neste sentido. O batismo significa morte porque abaixo da água todo mundo morre. E esse exemplo foi o exemplo petrino, foi o apóstolo Pedro que disse, falando sobre o dilúvio, que ele fala que o dilúvio é um símbolo do batismo, porque no dilúvio todo a planeta foi batizado, ou seja, tudo ficou debaixo d'água e a vida humana sucumbiu nas águas do batismo. E saem do batismo, através da arca, aquelas 8 pessoas. E aí, é muito interessante porque você entrando na água do batismo, é a sua morte, e você saindo da água do batismo, você surge como nova criatura. E essa nova criatura é que o apóstolo Paulo vai dizer, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tal. Então, o batismo, ele é este ingresso no corpo de Cristo, um ingresso público no corpo de Cristo. Seria a confissão pública daquilo que você já fez anteriormente. Isso, daquilo que já aconteceu e agora você vai publicamente mostrar para todo mundo o que começa de dentro para fora,
O que aconteceu lá dentro é Deus, é o Espírito Santo na regeneração. E agora, que você foi regenerado, você vai oficializar isso publicamente. Publicamente. Você vai se submeter. Quando Jesus vai ao batismo, acontecem várias coisas interessantes. Então, por exemplo, Jesus vai ao batismo. Se você depender do primeiro evangelho de Mateus, o João Batista pergunta, ele fala assim, mas peraí, eu que tenho que ser batizado por você, e o Senhor vem a mim para eu te batizar? Como assim? E Jesus fala assim, importa que a gente cumpra toda a justiça de Deus. E essa questão é muito interessante, porque assim, do que João Batista está falando, do que Jesus está falando? Quando Jesus está lá se submetendo ao batismo, há um pacto de submissão. Porque Jesus é o último Adão, teologicamente, lá na Bíblia, lá na frente, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Isso é Romanos e tal. O que Jesus está fazendo? Ele está tornando público aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Porque o que o primeiro Adão não conseguiu? Ficar submisso a Deus. Deus conversou com Adão, deu as regras eram claras. A primeira carta de mandamentos tinha uma lei só. Você pode fazer tudo menos essa aqui. E o Adão não conseguiu se submeter. Ele rompeu com Deus. Ele rompeu. Quando Jesus vai se batizar, ele está ali se submetendo publicamente, como homem, ao Pai. Ele vai tornar público aquilo que Adão não deu certo para Adão. E o que acontece na sequência? Na sequência, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então, no batismo, quando você torna público isso, essa regeneração acontece, então você está apto para receber o Espírito Santo. E o second time, eu estou falando isso, mas isso é espiritual, tá, gente? Não tem como você falar assim, então tal hora é a regeneração, e tal hora é não sei o quê, e chega o Espírito Santo tal hora, não é isso. Mas o símbolo, a figura narrativa é muito forte. Jesus se submete ao Pai, ele está ali se submetendo ao Pai, e quando ele faz isso, ele não está se representando, ele está nos representando, porque ele não tinha pecado. E aí o céu se abre, o Espírito Santo chega, desce sobre ele, e o Pai diz assim, este é meu filho amado, e eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Assim como Adão, Deus já se comprazeu em Adão antes da queda, agora ele se compraz em Cristo. Então Jesus é esse filho que se submete. Então o batismo é a nossa declaração pública de submissão. É quando você diz assim, eu estava errado o tempo todo, o Senhor tinha razão, e eu me submeto à sua vontade. Seja feita a tua vontade a partir de agora. Quando acontece esse trato de submissão, então o Pai nos declara filho de Deus. Ele vai dizer, esse é meu filho, agora você é meu filho, amado, eu tenho prazer. E aí na sequência acontece a tentação. E as tentações de Cristo não são sobre comida. A tentação de Cristo é sobre a identidade. Satanás fala para ele, se você é filho de Deus... Porque o que aconteceu no batismo? Jesus tem a sua identidade revelada pelo Pai. Esse é meu filho. O que acontece na tentação na sequência? Se você é filho, as coisas precisam acontecer. O diabo tenta colocar dúvida na paternidade do filho. Na identidade, cara. Então, se você é filho de Deus, porque ele estava sem comer há 40 dias, né? Então, se você é filho de Deus, então, como que você está com fome? Se você é filho de Deus não pode passar necessidade. E veja que essa fala de Satanás, hoje, às vezes, é a mesma fala de pastores evangélicos. Essa teologia de que se você é filho de Deus, a pedra tem que se transformar em pão. Se você é filho de Deus, você não pode passar dificuldade. Se você é filho de Deus, as coisas têm que funcionar, os anjos têm que te socorrer o tempo todo. Quem inventou essa teologia é de Satanás. Satanás usou essa ideia tentando o Senhor Jesus. E a resposta de Jesus é, a minha necessidade não diz nada sobre a minha identidade. O que eu estou passando agora não diz quem eu sou. A minha identidade está revelada pelo Pai. No dia do meu batismo, ele disse, esse é meu filho. E eu não preciso de nenhuma outra prova, além da palavra dele, para entender quem eu sou. E Jesus responde a isso quando ele diz assim, ó,
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus na hora do batismo? Esse é meu filho. Perfeito. Entendeu? Então, Perfeito. é sobre a identidade.